Você sente que pensa demais? Não é aquele pensamento produtivo, criativo, lúcido. É um pensar que cansa, um pensar que prende, um pensar que paralisa. Como se sua mente fosse uma máquina que nunca desliga, sempre ligada, sempre girando, mas sem sair do lugar. Esse ruído interno que poucos veem é o que te destrói em silêncio. E talvez ninguém nunca tenha nomeado isso assim para você. Talvez ninguém tenha tido a coragem de dizer: o seu excesso de inteligência está te machucando. Está corroendo a sua alma por dentro. A dor que você sente não é só emocional, ela é vibracional. É uma exaustão que nasce do atrito constante entre pensamento e sensibilidade, entre o querer entender e o não conseguir sentir. Você não quer parar de pensar, você só quer paz. Só quer que sua mente seja um espaço de abrigo, não um campo de guerra. E isso não é pedir demais. Isso é seu direito espiritual, seu direito humano. Mas você não aprendeu a fazer isso. Ninguém ensinou. E talvez você tenha começado a acreditar que viver assim, em constante ruído mental, é normal. Mas não é. Arthur Schopenhauer foi um dos poucos que teve coragem de dizer: quanto mais você entende a vida, mais ela dói. Quanto mais você vê, mais você sangra. Porque a consciência é uma lâmina. E o homem inteligente, ao contrário do animal, não tem o luxo de apenas existir. Ele precisa questionar. Ele precisa compreender. E nesse processo, ele se distancia da simplicidade do viver. Se afasta da própria alma. Fica preso na prisão dourada da mente. Freud completou esse diagnóstico. Ele viu que o pensamento, quando usado em excesso, se torna um escudo, um mecanismo de defesa que tenta proteger o que não quer ser sentido. Mas essa proteção tem um preço, porque o que não é sentido não some, fica preso no corpo, fica guardado na alma e mais cedo ou mais tarde cobra. A verdade é que você não nasceu para pensar tanto, você nasceu para perceber, para sentir, para integrar. E quando a mente vira a única ferramenta, tudo se desequilibra. A lucidez se transforma em hiperconsciência, o entendimento em ansiedade, a clareza em paralisia, porque sem propósito até a luz cega, sem direção até o saber sufoca. Não, você não está ficando louco. Não, você não é fraco. Você só está cansado, cansado de viver num estado constante de análise, onde cada emoção precisa ser explicada, cada silêncio precisa ser preenchido, cada gesto precisa ser interpretado. E é por isso que você sente essa necessidade oculta, a de descansar da sua própria mente, de encontrar um lugar dentro de você onde o pensamento se curva ao silêncio, onde a alma pode, finalmente, respirar. Essa introdução é só o início da travessia, uma travessia onde sua mente não será o inimigo, mas será ensinada a servir à sua essência. Porque o intelecto, sozinho, é afiado demais para ser seguro. Ele precisa ser domado, precisa ser guiado, e isso começa agora. O peso invisível de pensar o tempo todo. Existe uma armadilha sutil que muitos homens inteligentes caem sem perceber. Uma armadilha disfarçada de virtude, de capacidade, de lucidez. É o pensamento constante, a mente sempre ativa, sempre buscando entender, controlar, decifrar. A sociedade até recompensa esse estado. Dizem que pensar demais é sinal de inteligência, mas não é. Nem sempre é. Muitas vezes é apenas sintoma de uma fuga profunda. Uma fuga do sentir. Você pensa para não sentir. Pensa para não encarar o que está vivo dentro de você. E quanto mais pensa, menos acessa o que realmente importa. O que está guardado no seu corpo, no seu silêncio, no seu inconsciente. Schopenhauer já dizia com brutal clareza: o sofrimento é proporcional à clareza com que enxergamos a vida. Não é exagero, é diagnóstico, é verdade, e ela pesa. A neurociência atual confirma o que ele intuía no século XIX. Quando a atividade do córtex pré-frontal, a região do raciocínio, se sobrecarrega e o sistema límbico, que regula emoções, fica em segundo plano, você adoece. Ansiedade, insônia, sensação de sobrecarga constante, falta de presença. Um corpo que está aqui,
mas uma mente que nunca está, que nunca para, que nunca repousa. Esse desequilíbrio não é uma falha de caráter, é um colapso do sistema. Um sistema que foi treinado a valorizar o controle, o saber, o pensar, mas que esqueceu do sentir, esqueceu do ritual, esqueceu do corpo. E é no corpo que a alma se ancora. É na suspensão do pensamento lógico que você começa a voltar para casa, voltar para si. Há uma prática simples, mas transformadora, uma forma de começar a se reconectar com sua própria essência sem precisar brigar com sua mente. É o que chamamos de desligamento estratégico. 30 minutos. Apenas isso. 30 minutos por dia em que você suspende o raciocínio lógico e ativa o sensorial. Pode ser caminhar em silêncio, pintar sem objetivo, observar o céu, ouvir música sem pensar na letra, apenas estar, sem interpretar, sem analisar, apenas sentir. Não é mágica, é neurociência aliada à espiritualidade prática. É uma forma de lembrar ao seu sistema nervoso que ele pode confiar de novo, que ele pode relaxar, que ele não precisa estar em alerta o tempo todo. E aos poucos, você vai perceber algo sutil. O silêncio começa a falar com você. Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio cheio. O silêncio que reconecta, que revela. Pensar é bom, mas viver é melhor. E você merece viver sem o peso de ter que entender tudo o tempo todo. Sua lucidez é bela, mas só será força verdadeira quando se curvar à sua sensibilidade. E esse é o próximo passo da jornada. Usar a inteligência como escudo contra a dor. Alguns homens usam músculos, outros silêncio. Mas você aprendeu a usar a mente como armadura, como refúgio, como escudo. Você aprendeu a ser inteligente como forma de se proteger. E por um tempo, funcionou. Pensar te deu controle. Raciocinar te deu vantagem. Interpretar te deu a ilusão de que estava à frente da dor, mas a dor sempre encontra uma forma de atravessar. Sempre. É sutil. Você não percebe de imediato. A mente parece estar te ajudando, te salvando, mas na verdade está te afastando de si mesmo, do seu corpo, das suas emoções, do que realmente está pulsando por dentro. O pensamento, nesse caso, não é aliado, é disfarce, é defesa, é fuga. Freud sabia disso. Ele dizia que o ego, essa parte racional que tentamos manter em evidência, serve para nos proteger do que há no inconsciente, daquilo que não queremos encarar. Mas proteger não é curar, e ignorar não é superar. Quando você racionaliza o que precisa ser sentido, você apenas adia a verdade, você apenas prolonga o sofrimento. É por isso que tantos homens inteligentes parecem estáveis por fora, mas carregam colapsos internos silenciosos, porque aprenderam a nomear tudo, menos a própria dor. Sabem falar sobre tudo, menos sobre o que sentem. Sabem o que os outros precisam, mas não sabem o que eles mesmos necessitam. O corpo sente o que a mente tenta negar, e ele não mente. Ele revela através de tensão, insônia, palpitações, exaustão, e você começa a achar que é cansaço físico, que é falta de tempo, que é sobre os outros, mas no fundo é sobre você. É sobre uma alma que cansou de ser ignorada, cansou de não ser ouvida, cansou de esperar que a mente permita o que só o coração pode liberar. Há uma prática simples, mas potente: respirar, não para relaxar, mas para acessar. Uma respiração profunda, consciente, com foco no abdômen. Inspirar devagar. Reter o ar por um instante. Expirar lentamente. E observar. Observar o que surge, sem julgar, sem interpretar, apenas sentir. Essa respiração não é técnica de autocontrole. É portal de reconexão. Ela ajuda a silenciar o excesso mental e abrir espaço para o que foi reprimido, para o que ficou guardado, para o que quer, enfim, ser acolhido. Usar a mente como escudo é compreensível, mas chega um momento em que essa armadura começa a pesar mais do que proteger, e o que antes parecia força se revela prisão. Chega um momento em que a inteligência precisa se curvar à humildade de não saber, de não entender, de apenas sentir, e esse momento pode ser agora.
Inteligência sem propósito vira autodestruição refinada, a um ponto em que a mente, sem direção, se transforma em um labirinto, e o que deveria ser ferramenta de clareza se torna máquina de tortura, um pensamento sem serventia, um saber que não liberta, uma lucidez que corrói. Schopenhauer enxergou isso como poucos. Ele não romantizou a mente brilhante. Ele a desnudou. Disse com frieza: uma inteligência sem moral, sem espírito, sem norte. É um abismo que se retroalimenta. Um buraco negro que cresce, suga e não devolve nada. Essa é a dor de muitos homens hoje. A dor de ter lucidez, mas não ter onde aplicá-la. De perceber demais, mas não conseguir transformar. De enxergar profundamente, mas não saber como viver com isso. E então, essa inteligência vira um tipo sofisticado de sofrimento, um sofrimento com argumentos, um sofrimento que até convence, mas que não alivia, que não liberta, que apenas repete com novas palavras a mesma dor antiga. O mundo valoriza quem pensa, mas não ensina para que pensar. Valoriza quem entende, mas não mostra onde aplicar esse entendimento. E você vai se enchendo de informação, de lógica, de referências, mas por dentro continua vazio. Vazio de sentido, vazio de direção, vazio de presença. Schopenhauer chamaria isso de niilismo emocional, um estado em que tudo faz sentido racionalmente, mas nada toca a alma, nada preenche, nada pulsa. E então você cai na armadilha mais perigosa: confundir lucidez com frieza. Confundir saber com poder, confundir controle com cura, é aqui que nasce a virada. O ponto de cisão, o instante em que você precisa parar e se perguntar com brutal honestidade: para que serve a minha mente? Não como pergunta filosófica abstrata, mas como investigação viva, onde ela complica a minha vida, onde ela me sabota, onde ela cria dor em vez de solução. E então, anote, escreva, liste. Veja no papel o que está escondido em você. E depois, no mesmo papel, nomeie onde essa mente pode ser ponte, pode ser cura, pode ser aliada, onde ela pode, enfim, servir à sua essência e não apenas ao seu medo. Pensar por si só nunca foi o problema. O problema é quando o pensamento não encontra direção, quando a mente não serve à alma, quando o saber não se curva ao silêncio, porque só o silêncio sabe o que fazer com tanto saber. E sem essa escuta, até a inteligência se transforma em veneno, refinado, sutil, mas ainda assim veneno. Transformar lucidez em força vibracional. Você não precisa pensar menos, você precisa pensar diferente, porque o problema nunca foi o excesso de pensamento, mas a qualidade dele. O tipo de pensamento que você carrega, a vibração que ele emite, a direção que ele toma. Existe uma forma de pensar que eleva, que conecta, que cura, mas há outra que isola, que endurece, que paralisa. E é nessa segunda forma que muitos homens se perdem. Você pode ter uma mente poderosa, mas se ela estiver dissociada do sentir do corpo, do instante, ela se torna apenas uma máquina. Precisa de combustível constante, precisa de respostas imediatas. E quando não encontra, entra em colapso. O verdadeiro poder não está na mente que resolve tudo, mas na mente que sabe ouvir, que sabe esperar, que sabe sentir antes de reagir. Transformar sua lucidez em força vibracional começa com uma escolha: diminuir o ruído, reduzir estímulo, aumentar sensibilidade. Porque enquanto você estiver mergulhado em excesso de informação, você continuará distraído do que importa, continuará anestesiado, continuará pensando sobre a vida, mas sem viver de fato. A reprogramação mental começa no corpo, no silêncio, na escuta, na percepção do invisível. Existe uma prática ancestral, simples e sutil: sentar em silêncio, respirar, fechar os olhos e não tentar entender nada, apenas escutar. Escutar o que não tem som, o que não tem nome, o que não pode ser explicado. Sentir o que vibra dentro, o que pulsa sem ser chamado. E depois escrever. Registrar o que apareceu. Uma sensação, uma palavra, uma imagem,
uma dor, um insight, algo que estava escondido sob camadas e camadas de pensamento. É nesse espaço que a lucidez vira sabedoria, que a mente deixa de ser ruído e se torna canal. Canal de escuta, canal de presença, canal de transformação. Inteligência real não é aquele saber que te afasta do mundo, é aquele que te reconecta com a essência, que te faz mais humano, mais sensível, mais presente. É uma inteligência que não precisa provar nada, porque ela sente tudo. Ela respeita o ritmo da alma e serve à vida com humildade. Quando a mente se curva à vibração do sentir, nasce um novo tipo de força, não a força que domina, mas a que sustenta, que ancora, que integra e que liberta. O sábio afogado na própria biblioteca. Imagine um homem cercado de livros. Cada prateleira representa um conhecimento conquistado, cada página uma tentativa de controle. Ele sabe muito, leu muito, entendeu tudo, menos a si mesmo, e é ali, no centro dessa biblioteca, que ele começa a afundar. Não por falta de saber, mas por excesso de distância. Distância da sua própria emoção, da sua própria carne, do seu próprio silêncio. Schopenhauer não poupava palavras ao descrever esse tipo de homem. Para ele, o intelectual que não aprendeu a sentir é como um náufrago. Morre de sede cercado de água. Ele se afoga no que acumulou, porque não aprendeu a mergulhar com leveza, porque não entendeu que o saber sem o corpo é ilusão, é construção vazia, é labirinto sem saída. Freud ampliaria essa visão. Diria que esse homem tenta compensar sua incapacidade de integrar emoção e instinto com teoria e controle. Um ego superestimulado tentando silenciar um inconsciente que grita, que pede para ser visto, que pede para ser acolhido, mas que é, dia após dia, sufocado pelo peso da mente. E você talvez se veja nesse retrato, não como alguém que não sabe, mas como alguém que sabe demais e sente de menos, como alguém que aprendeu a explicar sua dor antes mesmo de permitir que ela se manifeste, como alguém que foi treinado para sobreviver intelectualmente, mas que se esqueceu de como viver emocionalmente. A verdade é simples: a mente, sozinha, não sustenta a alma. O saber sem afeto não transforma. O pensamento sem corpo não integra. E é por isso que tantos homens inteligentes estão emocionalmente esgotados, porque tentam viver com a cabeça, quando a vida exige presença inteira, exige sentir, exige habitar o corpo, exige respirar com consciência. Parar de pensar tanto não é o fim da inteligência, é o início da sabedoria, é a transição do controle para a entrega, da análise para a vivência, do excesso para a essência. Porque só quando você deixa de se esconder atrás do saber é que a verdade pode, enfim, te encontrar. Você não precisa mais acumular respostas. Precisa começar a ouvir as perguntas que o seu silêncio insiste em fazer. E talvez a primeira delas seja: como posso voltar a viver com inteireza? A resposta está em você, mas não na sua mente. Está no que ela ainda não conseguiu dominar. Está no seu sentir, e ele está esperando por você. O intelecto é uma bênção condicional. Só cura quando se curva ao silêncio. Chega um momento em que até a mente mais brilhante precisa descansar, precisa se curvar. Não como quem se rende por fraqueza, mas como quem reconhece que o verdadeiro poder está além do entendimento, além das palavras, além do raciocínio, porque existe algo em você que não pode ser explicado. Só pode ser vivido, algo que só o silêncio acessa. Maquiavel, com toda a sua frieza estratégica, sabia disso. Ele dizia que o verdadeiro poder não está no que se sabe, mas no que se aplica, e, mais ainda, no que se escolhe calar. Porque o silêncio, quando é consciente, não é ausência, é potência, é presença em estado puro, e é nesse tipo de presença que a mente encontra a sua função mais elevada: servir a vida, servir ao agora, servir a alma. Schopenhauer foi ainda mais longe. Ele revelou a ferida com clareza brutal. A mente que não encontra repouso se torna algoz. Ela se volta contra o próprio ser. Se alimenta da própria angústia.
e transforma lucidez em castigo. Mas isso não precisa ser o seu destino, porque há uma escolha que muda tudo. A escolha de parar de buscar mais respostas e começar a ouvir o que está vivo dentro. A inteligência é uma bênção, mas uma bênção condicional. Ela só cura quando se inclina diante daquilo que não pode dominar, quando reconhece que há algo maior. Um campo mais sutil, uma sabedoria que vem do corpo, do silêncio, do invisível. O seu chamado agora não é para pensar mais, é para pensar com propósito, para pensar com o corpo, para pensar com o coração. E quando for preciso, escolher não pensar. Escolher apenas sentir, respirar, estar, porque só assim sua mente deixará de ser ruído e se tornará canal de cura. O espírito não se manifesta onde há ruído constante. O espírito não grita, ele sussurra, e só pode ser ouvido quando a mente aprende a escutar em silêncio, quando ela aceita ser instrumento, não protagonista. Quando ela se curva com humildade ao que é maior. Se algo dentro de você sentiu esse chamado, não ignore. É o seu ser pedindo para voltar para casa. Não pela razão, mas pela inteireza, pela presença, pelo sentir. A liberdade que você procura não está em entender tudo, está em viver com verdade, mesmo quando essa verdade não cabe em nenhuma explicação. Você pode continuar buscando, mas saiba, em algum ponto, todos os caminhos da mente terminam no mesmo lugar, o silêncio. E é ali que tudo realmente começa. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu essa verdade. Talvez não consiga explicá-la, mas sentiu. E isso já é o início da virada. Então me ajude com um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal. Isso mantém viva essa conversa. Essa filosofia que não grita, mas transforma. E se essa mensagem tocou algo em você, comente aqui embaixo. A mente se cala, a alma desperta. Somente quem assistiu até o final vai entender. Os fracos ficarão confusos. Os fortes, os que sentem, saberão exatamente do que estou falando.